Um grande exorcismo está por vir? Capítulo 10, Introdução à Política para Católicos. Tá? Já são 4h39 da madrugada, eu não estou acostumado a ficar acordado até esse horário, mas eu quero acabar logo com isso. Tá? Você também já está cansado, eu estou cansado, está todo mundo cansado. Quem está gostando do vídeo está cansativo, quem está odiando o vídeo deve estar mais cansativo ainda, né? Caso esteja assim, alguém que odeia aí está assistindo, coitado, que dó. Vamos lá, um grande exorcismo está por vir. Tá? Não se esqueça que a descrição dos outros vídeos, na descrição do vídeo se encontra o link para os outros vídeos. Tá? Então me confundo, tá quase... mas vai demorar muito para mim chegar no nível da Dilma ainda. Acho que eu teria que ficar umas 3 semanas sem dormir para chegar naquele nível. Não se esqueça também que esse material está no meu site, tá? Para você poder ler. Tá? Quem pegou o bonde andando, volta para o começo e assista tudo desde o começo. Tá? Toma vergonha da cara. Um grande exorcismo está por vir. Então nós temos aqui a Suma Demoníaca do José Antônio Fortea. Tá? Um livro muito bom, recomendo. Eu comprei na livraria aqui em Araçatuba mesmo, na Recado, lá no Cufrã. Tá? Mas deve ter na livraria do Bernardo também, sempre tem essas coisas. Isso aqui eu também comprei na Recado aqui faz muito tempo, né? Tá? Ritual. É legal porque o livro, o Ritual, não tem muito a ver com esses filmes não, né? É oração, tá? A culpa por um crime o culpado por um crime é o criminoso e não quem denuncia o crime. Logo, o autor de divisão na igreja não é quem denuncia o crime, e sim quem comete o crime, tá? Então, alguns dramas assim de alguns padres que eu vejo no Facebook, de um, né, específico, né, já falei o nome do bonito, tá? É mais isso, porque católico não ataca católico, né? Aquele drama, católico não ataca. Os santos da igreja sempre atacaram os hereges, tá? Então faz parte, tá? Tem que dar uns pé do ouvido no joio de vez em quando. Óbvio que o criminoso vai fazer de tudo para distorcer isso. A raposa ia perder a oportunidade de ser a segurança do galinheiro? Mas nunca. No começo da década de 1990, parecia que o comunismo tinha morrido. Eu também acreditei nisso. Infelizmente, é mentira. O clima era outro. Ao longo dessa segunda década do século XXI é que foi ficando claro que este monstro estava vivo. E com a internet e as redes sociais a história foi deixando de ficar nublada. Hoje dá para ver melhor e entender o que está acontecendo. Foi bom ter ganhado tempo. Tá? Então, pelo menos nós temos um número muito grande de pessoas que estão entendendo com clareza o que é que está acontecendo. A gritaria de um exorcismo começa na hora de arrancar o demônio. Antes ele estava de boa. Por que queria fazer barulho? Não são poucos os demônios encarnados que estão no meio de nós. Entretanto, eles que tenham medo, porque nós estamos no meio deles e agora nós sabemos. Tá? A parte de demônio encarnado, eu acho que eu li isso nas cartas de Santa Catarina de Sena. Eu li inteiro, mas aquela ali foi longo, né? Há anos atrás foi um trabalho árduo ter lido tudo aquilo, tá? E tem o filme do Bernardo Kister, né? Eles estão no meio de nós. Até agora não saiu. Ô Bernardo, cadê o filme? Cadê o filme, meu filho? Tá? Tô na espera do filme. Só falta ter saído e não ter percebido. Deus escreve a história junto conosco. Então aqui, ó, assista o canal no YouTube Impérios AD, é do Thiago Lima, tá? É muito bom, tá? As animações são excelentes, tá? Tem muita coisa legal, tá? O Impérios AD vem de Era Cristã, tá? Tanto que eu até coloquei lá no comecinho da apresentação isso, depois que eu fiquei sabendo que era esse raio desse AD. Vamos lá. Em uma piada medieval, um judeu, ao se mudar para Roma, pôde ver de perto a Igreja Católica, inclusive ações erradas das mais altas autoridades. Entretanto, estranhamente, ele se converteu, se tornou católico. Intrigados, os outros católicos que o conheciam lhe perguntaram por quê.
O judeu lhes respondeu: essa igreja só não cai porque, de fato, Deus a segura. Tá? Essa piada mostra que devemos ver a história a longo prazo e com profundidade e termos a virtude da fortaleza, ou seja, ter fibra, ser macho a longo prazo. Tá? Não é fácil. Isso aqui ultrapassa o nível da nossa sensibilidade que a gente comporta. Agora é o seguinte, essa igreja só não cai porque, de fato, Deus a segura, é mérito de Deus, tá? Não é mérito nosso, não. Porque os tranqueira que tá puxando ela para baixo, Deus vai jogar de cabeça no inferno, tá? Quem julga absolve ou condena, tá? Então, Deus julga sim, tá? Não vem com essa palhaçadinha aí que Deus não julga, tá? Essa conversinha aí, que isso é conversinha do capeta. As cruzadas começaram por um motivo justo e nela houveram desvios por pura ambição. Erros aconteceram antes e vão continuar acontecendo nas cruzadas do nosso tempo. Ao longo da história, impérios subiram e caíram com acertos e erros. A estratégia é o conhecimento das guerras, das histórias que aconteceu antes, na mais raiz histórica dela, tá? E é importante a gente conseguir entender o passado para poder aqui, o conhecimento que aconteceu no passado para entender o presente e construir o futuro, tá? Para estudar o passado, nós temos aqui o Tiago Lima é um historiador, tá? Que é bem anticomunista lá, tá? Você vai perceber isso no material, nas animações dele. E você precisa conhecer história através de historiadores conservadores, tá? Para você ter uma noção realista, tá? E não essa versão do capeta que a esquerda apresenta. Deus é fiel e não abandona a sua igreja, tá? Política não é conflito de ideias e princípios, e sim de pessoas. Ideias não matam, armas não matam, pessoas matam. Pessoas más podem fazer coisas boas, como uma aparente ação pelos pobres, mas para conseguir fazer coisas más mais tarde. Identificar a árvore pelo fruto não é coisa rápida. Alguns frutos demoram mais que outros. Aqui tem uma citação do São João Crisóstomo, tá? Que eu peguei lá do Bernardo Kister, tá? Saúde. O caminho para o inferno está pavimentado com ossos de padres e monges, e o crânio de bispos são postes que iluminam o caminho. São João Crisóstomo, doutor da igreja. O catecismo cita São João Crisóstomo bastante, tá? Ele está se referindo aos hereges, tá? Propagando heresias, tá? Então nós temos que levar isso em consideração. Quantos sacerdotes estão excomungados por colaborar consciente ou inconsciente com a obra satânica do comunismo? Difícil saber, mas é fácil ver que em um sacramento o sacerdote só empresta o lugar, pois age in persona Christi, ou seja, é Cristo o autor supremo dos sacramentos e pelo mérito de Cristo eles são válidos. Então, mesmo que o seu padre, o seu bispo, tá? Seu arcebispo, o cardeal responsável por perto, seja um comunista, consciente ou inconsciente disso. Ele estaria excomungado, essa excomunhão não foi oficializada, tá? Mas Cristo age, tá? Por meio, através desses indignos servos, tá? E os seus sacramentos serão válidos, tá? Então, a validade, sacramento por obra de Cristo. Então, a gente consegue ir percebendo as proporções ali. Saia do erro e venha para a verdade, tá? Ao se indignar contra a injustiça, muitas pessoas caíram na armadilha do comunismo e com isso se tornaram promotoras de uma injustiça muito maior. Se você foi enganado, entenda o seu erro, corrija o que te fez cair nesse erro, assumindo a sua parcela de responsabilidade e volte para casa. Mesmo tendo errado, você traz uma experiência para somar no combate ao erro e na defesa da verdade. Lembrando Olavo de Carvalho, da Sarah Winter, eles erraram por um tempo, mas trouxeram preciosíssima informação para nós.
tá? O que é muito útil, tá? Então, você vê o número de citações que eu tenho do Olavo de Carvalho aqui, tá? Dá para ter uma noção de quanto ele está sendo útil, tá? O quanto que ele está fazendo uma coisa boa, tá? Verdadeira providência divina. Aqui, ó, Papa Bento XVI. Tem muita gente assim, é católico, não ataca, não critica católico, as pessoas julgam, sabe essa frescuraiada toda? Podia estudar lá um pouco o Papa Bento XVI, né? Olha ali. Não existe santidade sem amor, e não pode existir amor sem a verdade. Ora, assim como só se pode dar a saúde combatendo a doença, também só se pode defender ensinando a verdade combatendo o erro oposto a ela. Tem que combater o erro, tá? Não se opor ao erro é aprová-lo. Não defender a verdade é negá-la. São Tomás de Aquino, doutor da igreja, tá? Tem que repetir isso um monte de vezes. Então, se você andou fazendo corpo mole para combater o comunismo, tá? Se arrependa disso, crie coragem dentro de si, é duro, tá? Mas adiante, tá? Eu nunca me identifiquei com esse negócio de coragem, não. Estou fugindo da covardia porque todo o resto é uma desgraça completa. Precisa. Lembra de São Paulo, ai de mim se não anunciar o evangelho. Tem que dizer a verdade. Você vai arrumar briga com o Todo-Poderoso ou com o mundo. Então manda o mundo tomar naquele lugar. Não perca tempo a fazer isso. Qual a maior heresia de todos os tempos? A definição de martírio precisou ser atualizada para definir o padre Kolbe como mártir. E a definição de heresia precisará ser atualizada para entender a infiltração comunista como uma heresia, obviamente a mais traiçoeira, pois se alastrou além do nosso antivírus. Na sua mente, as definições de heresias foram atualizadas com sucesso? Consegui ser útil? Tá? Nós estamos passando pela maior heresia de todos os tempos. A maior obra de Satanás é o comunismo, tá? Aqui Olavo de Carvalho. Se a perfeição da estratégia gramsciana se atinge nas palavras do próprio Gramsci, quando todos forem socialistas sem saber, é óbvio que esse estado de espírito difuso e anônimo não se parecerá em nada com o tratado de uma doutrina marxista, de modo que sempre aparecerá algum eruditinho monoglota assegurando que isso é só marxismo na imaginação de direitistas paranoicos. A gente que é os paranoicos, a teoria de conspiração, né? Eles não, são os fofinhos, né? Bando safado. O Papa Paulo VI foi sábio em perceber que a maior esperteza do diabo no século XX foi convencer o mundo de que ele não existia. Mas foi sábio o suficiente para dar a devida atenção à infiltração comunista na igreja? Eu acredito que não. Temos uma grande heresia, provavelmente a maior da história, e muitos estão convencidos que ela nem existe. Tá? Então você tem que mostrar que o erro existe. O paciente está lá gemendo, morrendo, se arrastando com um tumor, ele acha que, sei lá, é virose. Tá? Então tem que, alguma virose que algum médico do SUS falou para ele. Ele tem que conseguir superar isso. Tá? Deixa eu ver se eu lembro o que ele está falando. Questão da esperteza do diabo, um século convenceu o mundo que ele não existia. Lembrei, tá? O diabo achou um monte de trabalhador, tá? O diabo ideal é o comunista, mais do que o satanista. Porque o satanista, ele sabe que o diabo existe e vai ter que receber algum favorzinho de vez em quando, né? Vai ter que pagar o diabo vai ter que pagar o empregado. Agora, o comunista, tá? Raiz pelo menos, né? Que acredita que Deus não existe, ele vai trabalhar de graça, tá? O diabo teve alguma esperteza nisso. Ele achou um monte de otário que ia trabalhar para ele de graça. Além do joio, né? Que acha que está trabalhando para Deus, mas na verdade está trabalhando para o diabo. Então ele arrumou. Ele tem o satanista declarado, que é os empregados que ganham lá umas merrequinhas de vez em quando, né? Ele tem os empregados que é os comunistas, que não vai cobrar de ninguém, porque acha que ninguém sobrenatural existe. E vai ter o joio, que vai trabalhar para o diabo e vai cobrar o salário de Deus ainda. Tá? A situação é essa.
Aí você fala, e aí você vai, e o povo acha, e você vai falar que existe uma heresia, que é o comunismo, e ainda vão se defender achando que isso é coisa de paranoico, teórico da conspiração. Aí você tem que lembrar que Deus é mais esperto que o diabo e Deus vai ensinar algo muito importante para a humanidade através de toda essa experiência com essa peste do comunismo, que acredito que tem a sua raiz lá na rebelião. A misericórdia sagrada, tá? Então Jesus ensinou que não se deve dar o que é sagrado aos cães, falamos lá. Em grego, cão é quino, tá? E cinismo foi criado pelo filósofo Antístenes, ao ver a felicidade em uma vida simples e natural, com desprezo pelas convenções sociais e pudores da moral vigente, tendo os cães como modelo ideal e prático de suas virtudes. É um cachorro mesmo, né? No sentido pior da palavra. Jesus também disse que seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e jogá-la no mar do que escandalizar os pequeninos, tá? Ou algo próximo a isso, ser amarrada a pedra no pescoço, né? Ou ele mesmo amarrar, alguma coisa assim, não lembro de cabeça agora. Escandalizar é ensinar o errado como certo, por palavras e exemplos. Ninguém vai lembrar disso numa campanha de prevenção ao suicídio, né? A misericórdia é levar o próprio coração à miséria do outro para resgatá-lo e nunca para aplaudir o seu pecado, mas não dê o que é sagrado aos de sorrisinhos cínicos. Ou na sua vaidade, seu bonzinho, você será misericordioso com Satanás. Tá? Então você tem que ficar esperto, tá? Não seja bobo. Tá? Não devemos julgar os outros? Não julgueis para não serdes julgados. Aqui lá em Mateus, né? Jesus falando. Pois com o julgamento com que julgueis sereis julgados, e com a medida com que medis sereis medidos. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu? Ou como poderás dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verá bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Tá? Vamos lá, qual que é a trava? 100 milhões de mortos. Esquerda, comunismo. Tá? É uma trave no olho, né? Vai tirar essa trave? Tá? Olha o número de mortos, olha a proporção. Tem que matar. Olha a violência da direita, violenta, injusta, e a esquerda. Olha a violência da esquerda, injusta. A injustiça praticada. Olha a ideologia de gênero. Quem defende isso? Quem defende o aborto em larga escala? É a esquerda. Tá? Vai tirar a trave quando do olho? Vamos lá. Jesus fala do não julgueis, mostrando o julgamento injusto. Tá? Então você percebe isso. Porque aqui, ó, lá em João, é cara de João falar essas coisas, hein, João? Ah, São João. Não julgueis pela aparência, mas julgai conforme a verdade. Ah, julgar conforme a verdade. É para julgar sim. É para ter um julgamento justo, verdadeiro. Jesus disse que não retiraria uma única vírgula da lei e que só teria para acrescentar. Logo, olho por olho, dente por dente continua válido, sendo que ele acrescentou: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Tá? Nosso julgamento deve ser para dizer a verdade. Tem que dizer a verdade. Quando vê algum babaca falando que eles não estão prontos para ouvir essas verdades, é porque ele é um isentão sabotando você. Tá? Quando alguém vem dizer, eles não estão prontos, a sociedade não está pronta para isso, não sei o que, não está pronto para isso. Conversa do capeta. Nosso julgamento deve ser para dizer a verdade e não um julgamento hipócrita e injusto, mas ser justo e para manter a ordem. Tá? Então você tem que manter a ordem. Esse é o seu julgamento. O julgamento final das almas pertence a Deus. Desejamos a conversão e a salvação de muita gente, mas não somos bobos de achar que vai acontecer só porque a gente tem boa vontade, né? Não é assim. Livre-arbítrio existe de fato. A paz é fruto da justiça. Frase bonita, né? No comunismo não tem justiça, né? Nem paz. Justiça é dar a cada um aquilo que lhe pertence. Logo, que em nossa mente seja dado o amor ao que é amável e o desprezo ao que é desprezível.
que seja desfeita toda ilusão que o inimigo construiu para destruir a civilização cristã e o projeto de salvação de Deus para a humanidade. Tá? Se você não despreza aquilo que é desprezível, você nunca vai amar aquilo que é amável. Devemos odiar o pecado e amar o pecador de forma realista e consciente de que Jesus não é de pelúcia. Dessa forma, também recomendo os filmes do Rambo, do 1 ao 5, já que fomos criados para sermos mais fortes do que gostaríamos de ser. Existir não é para os fracos. Tá? Fizeram tanto drama quanto o filme do Rambo 5, né? Eu estava esperando violência e foi bem menos do que eu estava esperando. Fazer o quê? A paz de Cristo é estar em paz com tudo que presta e em guerra contra tudo que não presta. Paz de Cristo. Acabando. Considerações finais, mas tem o capítulo 11, tá? Não fica muito alegre, não. Deixa eu beber um pouco de água. Falar é fácil, o difícil é fazer. Mas se nem falar que é fácil eu for capaz, o que será de mim? Pergunta difícil, né? Eis o óbvio. Seja você mesmo e comece pelo começo. Os comunistas estupraram o nosso país e a nossa igreja. Isso não vai ficar barato. Aliás, eles querem a nossa extinção. Logo somos nós ou eles. Você vence o inimigo superando ele, sendo mais forte onde ele é fraco. Assim, olhe nos olhos deles e veja do que tem medo e choram mais do que menininhas. Lembra do amadurecer? Entendam o que pensam e o que sentem para arrancar suas máscaras, e a sua pele de ovelha tão bem costurada que muitos lobos acreditam ser lindas e fofas ovelhinhas. A onda conservadora já começou, você faz parte. O julgamento é de Deus, mas a cruzada é nossa. Tá? Então, Deus vult é um lema muito bom, tá? Usado pela direita e que jornalista francês retardado fala que está na boca da extrema direita. Então, até o próximo. A descrição de todos os vídeos está... O link de todos os vídeos está na descrição do vídeo, tá? Só falta mais uma que é para ler mais um texto longo, tá? Mas você vai ser macho o suficiente de continuar até o final, né? Tomara que sim. Tá? Tchau.